Boa tarde, povo. A seguir à combinatória, o normal é ensinar-se os fundamentos de probabilidades. Ora bem, tal como o princípio fundamental da contagem é uma coisa que nós sabemos simplesmente, nascemos praticamente sabendo, são estruturas cerebrais que amadurecem com o tempo, mas praticamente, arriscaria, todos os animais sabem probabilidades. As nossas escolhas são guiadas pelas probabilidades. Sei lá, por exemplo, quando decidimos atravessar uma rua, decidimos atravessar ali a BR-101, decidimos atravessar quando a probabilidade de chegarmos ao outro lado sem nos acontecer nada é alta, não é? Quando tiver muitos carros passando, nós não vamos atravessar porque a probabilidade de sermos atingidos é grande. Quando saímos à rua sem chapéu de chuva, é porque achamos que há uma baixa probabilidade de chover. Quando é elevada a probabilidade de chover, nós levamos o guarda-chuva. E claro, vocês podem imaginar até que ponto na vossa vida, permanentemente, vocês estão calculando probabilidades. E então, o que é que nós vamos fazer aqui nestas 3 aulas? Eu vou dividir esta parte de probabilidades em 3 partes. Numa primeira parte, falar sobre experiências aleatórias e qual é que é o conceito de experiência aleatória e depois o conceito de evento. Portanto, na verdade, estamos a criar um conjunto, o espaço de probabilidade vai ser criado nesta primeira aula. Numa segunda aula, vamos trabalhar com o conceito de probabilidade e calcular as técnicas de cálculo de probabilidades em espaços de eventos equiprováveis e, finalmente, na terceira e última aula, vamos concluir o estudo no ensino fundamental de probabilidades com um pouco daquilo que vem a seguir, não é? Em particular, probabilidade condicional e probabilidade da interseção de conjuntos, probabilidade da união, por aí fora. Algumas fórmulas aparecem nesse terceiro vídeo. Então, vamos ao primeiro, que é a introdução de um dos elementos principais da formalização científica, porque aqui não é propriamente ensinar o cérebro, é formalizar matematicamente o conceito de probabilidade, porque uma coisa que vocês vão descobrir, ou já descobriram, é que por vezes o nosso cérebro nos engana no cálculo de probabilidades. Então, a matemática vai ajudar, em algumas situações, a calcular rigorosamente a probabilidade e a sabermos realmente, por exemplo, qual é que é a nossa chance real de ganhar a Mega Sena. No final do vídeo de hoje, e rapidamente, ao fim de um pouco de trabalho teórico, nós conseguimos rapidamente dizer qual é a nossa chance de ganharmos a Mega Sena se jogarmos uma aposta só da Mega Sena. Claro, se jogarmos mais apostas, a probabilidade se altera. Então, primeiro, o que é uma experiência? Qual é o objeto de estudo da probabilidade? A probabilidade vai estudar fenómenos aleatórios. Você diz, então, mas chover não é um fenómeno aleatório. É verdade. Chover não é um fenómeno aleatório. Pode ser previsto. Nós conseguimos prever se chove ou não chove amanhã, por exemplo. E nesse caso, sei lá, por exemplo, os velhos, os homens, pessoas mais idosas da vossa família, conseguem olhar para o céu e dizer isto amanhã vai estar um bom dia, podes ir à praia. E nesse caso, não estamos a falar de experiências aleatórias, não estamos a falar deste tipo de probabilidade que nós vamos ver aqui hoje. E então, um experimento aleatório é uma coisa que nós não podemos prever o resultado. Não há nada que nos permita fazer a previsão do resultado. Exemplo de experiências aleatórias. Por exemplo, as bolas que saem na Mega Sena. Se não houver falsidade, não é? Se não houver falsidade, não há como prever de jeito nenhum qual é a bola que sai em cada experimento aleatório, em cada saída de bola
não sei como é que o nome é que se dá, da esfera onde estão as bolas da Mega Sena. Mas, curiosamente, se a primeira bola que sai não há nenhum tipo de previsão que se pode fazer, na segunda bola que sai, já há um... Imaginem que sai a bola 10. Eu já sei, na segunda vez, portanto, no primeiro experimento, a aleatoriedade é total. No segundo experimento, eu já sei que não vai sair a bola 10. Mas, ainda assim, das outras 59 bolas que estão dentro da esfera, é aleatório. Não há nenhuma maneira de prever qual é a bola que vai sair. Então, um exemplo clássico de fenómeno aleatório é este do sorteio da Mega Sena. A mesma coisa, se eu pegar numa moeda e jogar a moeda, também não sei deixá-la cair e vir cara ou coroa, qual é que fica virada para cima, também não há nenhuma forma de prever qual é que é, se vai sair cara ou se vai sair coroa, e, portanto, estes fenómenos chamam-se fenómenos aleatórios ou, neste caso, para a linguagem das probabilidades, experiências aleatórias. Muito bem, tem aqui vários exemplos no vosso livro: lançamento de uma moeda, extração de uma carta de um baralho comum, se for bem embaralhado e depois vocês tirarem ao acaso uma carta, também não há nenhuma forma de prever qual é a carta que vai sair. Os sorteios dos números, classicamente da lotaria, também não há como prever. E, portanto, estes são os tipos de fenómenos que nós vamos estudar aqui nestes três vídeos, nestas três aulas. São estes fenómenos aleatórios. Muito bem. Este estudo está aqui, a teoria das probabilidades é uma coisa que sempre fascinou as pessoas, não é? O jogo sempre existiu, os seres humanos sempre jogaram e sempre procuraram, de alguma maneira, influenciar a sorte. E também, vocês dirão assim, bom, então, há várias... Se é muito antigo, manteve-se uniforme esta maneira de pensar as probabilidades? Não. E, curiosamente, eu gosto muito das definições clássicas de probabilidade. Elas não desapareceram, embora o vosso livro vá preferir a definição mais moderna, frequencista, de probabilidade. Isto é, vou dar um exemplo aqui das duas maneiras de olhar para a probabilidade. Por exemplo, um dado. Se vocês tiverem um dado equilibrado com... Estou a pôr 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Tem 1, vamos imaginar colocar aqui o 1, depois no outro tem 2, e assim, o outro tem 3, 4, 5, 6. É um dado. Todo mundo já deve ter lançado um dado. Quando vocês lançam um dado, estamos claramente perante uma experiência aleatória. Ou seja, não sabemos que lado é que vai ficar virado para cima e depois registamos o lado que fica virado para cima. Então, se eu quiser calcular, por exemplo, a probabilidade de sair 6, de sair virado para cima a face 6, qual é esta probabilidade? Na probabilidade clássica, o que é que vocês faziam? Contavam casos possíveis, há 6 casos possíveis. Quando lançamos um dado, há 6 casos possíveis. E, portanto, a probabilidade de sair 6 é o número de casos favoráveis, um caso. Só há uma situação em que é favorável, sair 6. Favorável a sair 6 é aquilo que vocês estão a calcular aqui, a probabilidade, a dividir por número de casos possíveis. Ou seja, 1/6. Aproximadamente 16%. Quer dizer que 16% das vezes que vocês lançarem um dado, sai face 6. Mas, esperem lá, nós não lançámos o dado. Não vimos isto a funcionar. Simplesmente deduzimos isto pela teoria intuitiva, clássica de probabilidade, em que a probabilidade de uma determinada coisa é o número de casos favoráveis a dividir pelo número de casos possíveis. Mas, isto é a teoria clássica. Na teoria frequencista, que é adotada pelo vosso livro, e leiam o vosso livro, está bastante bom, como é habitual nestes autores, temos a teoria frequencista. Como é que seria a teoria frequencista? Era lançarmos o dado. Lançarmos. Por exemplo, íamos lançarmos 100 vezes o dado e calcularmos a frequência relativa de sair 6. A frequência relativa é então o quê? A frequência relativa é o número de vezes que saiu 6 a dividir pelo número de lançamentos. Neste caso, 100 lançamentos. O que é que iria acontecer? Em princípio, não saíam 16 vezes, não é?
não saíam exatamente 16 vezes. Podia sair muito mais vezes o 6 e, portanto, podia, por exemplo, a frequência ser 30 sobre 6. Vocês deveriam deduzir que a probabilidade é igual a este 30%? Não. O que é que seria preciso fazer? Seria preciso fazer infinitos lançamentos. Tender o número de lançamentos. Tender o número de lançamentos para infinito. E então, nesse caso, este valor que aqui está, e o problema é que vocês ainda não têm o conceito de limite. Vocês só ganham o conceito de limite quando chegarem à faculdade. Esta frequência de sair 6 no infinito, ou seja, o limite, quando o número de lançamentos tendesse para infinito, aí vocês iam reparar que, por exemplo, 16 milhões de 23.448 a dividir por 100 milhões de lançamentos. Ou seja, vocês contavam em 100 milhões de lançamentos, não em 100 lançamentos, mas em 100 milhões de lançamentos, e então saíam 16 milhões e assim por aí fora. Então, neste caso, já se aproximava, quando fizessem a conta, já ficava muito perto de 16%. Claro, se o dado estiver equilibrado. Se o dado estiver desequilibrado, nesta teoria frequencista de probabilidade, se não der exatamente, com um número de lançamentos muito grande, os 16%, vocês concluem que o dado está falsificado. Que o dado está falsificado. Portanto, uma forma de vocês testarem se uma pessoa que está a dar cartas num casino, um dado, ou até mesmo a Mega Sena, estão falsificados ou não, é compararem aquilo que a probabilidade clássica vos permite dizer com aquilo que a experiência, os lançamentos sucessivos, vos está a dar. Bom, neste início, não estamos a entender nada do que você está a dizer. Calma. Isto é o final para motivar esta ideia de que a probabilidade vai haver, que há pelo menos duas formas, há mais, de pensar a probabilidade. O vosso livro vai optar pela teoria frequencista de probabilidade, mas eu de vez em quando vou meter aqui a teoria clássica de probabilidade, primeiro porque gosto muito dela e depois porque ela é muito útil para pensar, pelo menos do ponto de vista teórico, em muitas situações concretas que nos aparecem. Então, primeiro conceito que nós vamos falar é o conceito de ponto amostral. Então, vocês têm uma experiência aleatória, por exemplo, o lançamento de um dado, sair 6 é um ponto amostral, sair 4 é um resultado. O resultado de uma experiência aleatória, um resultado chama-se ponto amostral. Espaço amostral é, logicamente, o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Por exemplo, se vocês lançarem uma moeda, bom, o espaço amostral, exemplo, utiliza-se a letra ômega maiúscula, portanto, o ômega minúsculo é assim, o ômega maiúsculo é assim, para espaço amostral. Então, o espaço amostral do lançamento de uma moeda tanto dá cara como dá coroa. Então, o espaço amostral é cara e coroa. Lançamento de um dado. Esse dado que falei antes. Lançamento de um dado, o espaço amostral seria 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Qual é o espaço amostral da Mega Sena? O espaço amostral da Mega Sena é bastante mais complexo. Vamos ver, por exemplo, o espaço amostral do lançamento consecutivo de uma moeda. Portanto, 2 lançamentos consecutivos de uma moeda. Então, o espaço amostral vai ser... Aqui a árvore que viram na combinatória volta a servir e tanto pode dar cara como pode dar coroa. E o segundo lançamento tanto pode dar cara como pode dar coroa. Portanto, tanto pode dar cara como pode dar coroa. Conclusão, CC, CC, CK, KC ou KK. Se considerarmos a ordem, este cara coroa
e coroa cara são diferentes. Se não considerarmos a ordem, seriam o mesmo ponto amostral. Mas vou considerá-los diferentes, considerando, portanto, a ordem. E CC, CK, KC e KK. É o espaço amostral do lançamento sucessivo de duas moedas, considerando a ordem pelas quais saem cara e coroa e cara. KK. Então, e qual é o espaço amostral da Mega Sena? Bom, o espaço amostral da Mega Sena é enorme. Ora, o espaço amostral da Mega Sena, o que é que pode sair aqui? São 6, não é? Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode sair. É pouco provável, mas pode sair. Pode sair a chave 1, 2, 3, 4, 5, 6. E isto vai continuando todas as possíveis chaves até à última, que é... Ora, é 60, não é? 60, 59, 58, 57, 56 e 55. Vamos ver aqui no final do vídeo de hoje qual é o tamanho real deste espaço amostral. Portanto, o espaço amostral da Mega Sena vai desde a primeira chave possível, esta aqui, até à última chave possível, passando por todos os bilhões, não sei quantas é que são, vamos ver no final da aula, todas as outras chaves possíveis da Mega Sena. Ora bem, então, ponto amostral é um resultado qualquer do experimento aleatório. Espaço amostral é constituído por todos os resultados possíveis do experimento aleatório. Aqui tem o exemplo do dado. O espaço amostral do dado, 2 lançamentos, para complicar, 2 lançamentos possíveis do dado. E o espaço amostral, já vimos, não sei se vimos na última aula, começa desde o 1, 1, acaba no 6, 6. Se vocês lançarem o dado 2 vezes, pode sair 2 vezes 1. Quantos é que estão aqui? Logicamente, novamente, a teoria da contagem. 3, 4, 5, 6. E depois, o teorema fundamental da contagem diz que são 36. Este espaço amostral é constituído pelo teorema fundamental da contagem. Recordem a combinatória de trás, que está sempre aqui por trás. Há 36 possibilidades de resultados. Portanto, o espaço amostral tem 36 pontos amostrais. Perfeito. Então, e a Mega Sena? Pois bem, a teoria da contagem permite-nos também dizer quantos são os pontos amostrais. E os pontos amostrais, então, começamos com, na primeira vez que sai uma bola na Mega Sena, quantas possibilidades é que há? Vai desde o 1 até 1, 2, até ao 60. Recordem, neste caso, então, o A1 tem 60 possibilidades, o N1 é igual a 60. Aí há uma segunda extração. Agora aqui só há 59 possibilidades. Porquê? Porque se saiu 1, já não pode voltar a sair 1. Portanto, há aqui 59 possibilidades. Então quer dizer que estamos perante uma situação de arranjos ou de combinações. Para calcularmos a probabilidade, estamos perante uma situação de combinações. Porque sair a chave, por exemplo, sair a chave 2, 14, 18, 35, 1, 2, 3, 4, 40 e 41, é a mesma coisa que sair a chave 14, 2, 18, 40, 35, 41. A ordem para que aquelas bolas saem não importa. Então, se a ordem não importa, estamos numa situação em que o número de chaves possíveis da Mega Sena é aquilo a que nós chamámos na última aula as combinações de 60, 6 a 6. Combinações de 60, 6 a 6. Quer dizer o quê?
Quer dizer que as combinações de 60, 6 e 6 aplicam aquela fórmula, que devem-se recordar, 60 fatorial sobre 60 menos 6 fatorial vezes 6 fatorial. Ou seja, 60 fatorial sobre 54 fatorial vezes 6 fatorial. 6 fatorial é 720, mas eu vou decompor o de cima. 60 vezes 59 fatorial. 59 é 59 vezes 58 fatorial. 58 é 58 vezes 57 fatorial. 57 é 56 vezes 55 fatorial. 56 é 55 e, finalmente, 54 fatorial. E aqui para, porque já cancela com o de baixo. 54 fatorial e depois é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Corta, corta e agora vamos proceder a mais simplificações. O 6 pode cortar com o 60. O 6 pode cortar com o 60 e fica 10. 6 corta com o 60 e fica 10. O 5 corta com o 55 e fica 11. Ora bem, o 4 corta com o 56 e fica 14. 14 vezes 4 dá 56. Este 3 corta com o 57 e fica 3 vezes 9, 27, portanto fica 19. E o 2 corta com o 58 e fica 29. Então isto fica 10 vezes 59. 10 vezes 59 vezes 29 vezes 19 vezes 14 vezes 11. Isto é o número de possibilidades de diferentes chaves possíveis que podem sair na Mega Sena. E o que está aqui escrito no livro, no vosso livro, são 50 milhões 063 860. Então, este é o número possível de chaves. Então, segundo a probabilidade clássica, segundo a teoria de probabilidade clássica, qual é a vossa probabilidade de, jogando com uma chave qualquer que vocês escolham? Escolhem uma chave qualquer. Qual é a probabilidade da vossa chave ganhar? É 1, só há uma situação em que é favorável à vossa chave, a dividir por todos os elementos do espaço amostral. E o espaço amostral tem este número de elementos, portanto, todos os casos possíveis de chaves, que são 50 milhões de chaves. Então, a vossa probabilidade, 063, 860. Isto dá, provavelmente, muito perto de 0,6 zeros aqui e aqui 0,2. 1, 2, 3, 4, 5 e depois 0,2. Isto é a vossa possibilidade de ganhar. Colocando isto sobre a forma percentual, isto é aproximadamente. Ok, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está faltando aqui 1. 1, 2, aqui. Aproximadamente isto. Agora multiplico por 100 para ficar percentual, ou seja, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5%. Isto é a vossa possibilidade de ganharem a Mega Sena com uma determinada chave. Como é que chegámos lá? Utilizámos combinatório, vimos que eram combinações, uma vez que a ordem não conta. Calculámos o número de casos possíveis recorrendo à combinatória e aplicámos a definição clássica, que ainda não viram, vamos falar isso na próxima aula. Ou podemos, no final desta, acabar com esta definição. A probabilidade é, então, o número de casos favoráveis
a dividir pelo número de casos possíveis e dá este percentual ridículo que faz com que não seja muito provável que alguma vez algum de nós ganhe a lotaria, a Mega Sena. Bom, portanto é melhor estudar matemática, trabalhar e fazer a vida como ela é. Ora bem, portanto, temos ponto amostral até agora, na construção da teoria das probabilidades. O que é que nós acabámos de ver? Por um lado, o conceito do ponto amostral. Segundo o segundo conceito, o conceito de espaço amostral. Então, vamos para o conceito de evento. Evento. O que é um evento? Um evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. Qualquer subconjunto do espaço amostral chama-se evento. Portanto, exemplos de evento. Evento do dado, por exemplo, vou chamar sair número par. Isto é um evento do lançamento de um dado. Vocês diriam que o conjunto E, neste caso, é sair 2, 4 ou 6. O evento é qualquer coisa qualquer subconjunto do espaço amostral. Então, aqui exemplos de eventos, e a definição que aqui está é, essa que acabei de dizer: evento é qualquer subconjunto do espaço amostral de um experimento aleatório. Ok? Então, ponto amostral, espaço amostral, e agora este objeto, que vai ser muito interessante, este objeto de estudo, que é o conceito de evento. Mas, por exemplo, podem imaginar no Enem, respondendo ao Enem, ao acaso, o evento que vocês querem é ter mais de 75% de respostas certas. Isto é um evento. O subconjunto do espaço amostral de resposta, vocês têm 20. Estou a imaginar que vocês respondem aleatoriamente ao Enem, que não é verdade. Mas, se imaginando que, como fossem numa lotaria e respondessem ao acaso daquelas 5 possibilidades de resposta por pergunta, tornava-se um experimento aleatório, não é? Alguns de vocês, se calhar, mas espero que não. O Enem não é para ser um experimento aleatório, mas supondo que é um experimento aleatório, podíamos pensar qual é a probabilidade de responder ao acaso no Enem e ter mais do que 75% das respostas certas. Também vos digo, é ainda menos provável do que a Mega Sena. Mas também é um objeto de estudo e no ensino superior aqui não podíamos fazer isso. Já temos conhecimentos suficientes para calcular o número de casos em que os casos possíveis é a teoria da contagem que diz, não é? Mas como é que seria? Esboçando só a resposta a este problema. Para a primeira pergunta há 5 possibilidades, certo? Alternativa A, B, C, D e E. Enem, não é? Segunda pergunta tem 5 possibilidades de resposta. E vamos imaginar que há 20 perguntas, 40, depende das áreas, mas vamos supor que são, como nas Olimpíadas de Matemática, são 20 possibilidades de resposta. Não sei se de matemática são 40. Vamos 40 perguntas, não é? Não tenho certeza, teria que conferir aqui quantas perguntas são. Então vamos chegar até o N40 e o N40 também são 5. 5, 5, 5, 5, 5. Ora bem, o número de casos possíveis, pela propriedade fundamental de contagem, é 5 vezes 5 vezes 5, por aí fora, vezes 5, quantas vezes? 40 vezes. 5 levantado a 40. Então, o número de casos possíveis são 5 levantado a 40. Agora teríamos que contar o número de casos favoráveis à pessoa ter mais do que 75% de respostas certas. Portanto, seria a probabilidade do número de respostas certas ser maior ou igual que, ora bem, 30, né? São 40 perguntas. Para ter mais do que 75% certo, teria que acertar 30, 40...
31, 32, 33, 34. Portanto, seria a probabilidade... Aqui tínhamos que calcular o número de casos favoráveis. Tínhamos que ir calcular aqui o número de casos favoráveis. Probabilidade de termos mais do que 30 respostas certas, a dividir por 5 levantado a 40. E facilmente se conclui que são menos casos. É mais provável ganhar a Mega Sena do que ter 30 respostas certas ou mais no Enem, respondendo ao acaso. De qualquer forma, isto é, utiliza-se uma aproximação aqui, vocês vão ver no ensino superior, que vocês vão definir uma distribuição chamada binomial e depois calculam a probabilidade de x ser maior ou igual que 30 e vão ver isso no ensino superior. Portanto, isto fica um pouquinho fora, um pouco fora do nosso scope neste momento. Onde é que nós estamos? Estamos no conceito de evento. Ponto amostral, espaço amostral e agora evento. Muito bem. Temos aqui um exemplo. Vamos considerar o lançamento de um dado duas vezes, portanto, sucessivamente. O espaço amostral é ômega 1, 2 até ao 6, 6. E o evento que nós vamos considerar é o evento E, que é soma dar 8. Soma dar 8. Isto é um evento possível deste espaço amostral de dois lançamentos. Há umas vezes em que a soma dá 8 e outras vezes em que a soma não dá 8. Então, quais são os elementos que estão neste evento? Este evento é constituído pelo 2, 6, pelo 3, 5, pelo 4, 4, pelo 5, 3 e pelo 6, 2. Quantos elementos é que tem este evento? Tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos. Portanto, destes aqui, que já pelo princípio fundamental da contagem, nós sabíamos que o n de ômega, portanto, há 6 possibilidades para o primeiro, 6 possibilidades para o segundo, pela propriedade fundamental da contagem, 36 possibilidades. E agora vejam, este evento tem 1, 2, 3, 4, 5 casos, chamados casos favoráveis a ele. Portanto, definir a probabilidade de E, a probabilidade clássica, atenção, versão clássica da probabilidade, é o número de casos favoráveis, que é 1, 2, 3, 4, 5, sobre número de casos possíveis, 36. 5 a dividir por 36 dá... não sei. 5 a dividir por 36, só para colocar sobre a forma percentual. Agora vou ter que dividir 5 por 36. Oh, tristeza! Estou com o celular desligado. 5 a dividir por 36. 1, 14. Agora 14, acrescenta-se mais um 0. 3, 4. Bom, aproximadamente 14%. Aproximadamente 14% das vezes a soma dos dois dados, ou de um dado lançado sucessivamente duas vezes. Poderíamos pensar em dois dados, não é? Jogando com dois dados seria a mesma coisa. Temos aproximadamente 14% de probabilidade da soma dar 8. Então, e como é que seria na teoria frequencista de probabilidade? Na teoria frequencista de probabilidade, teríamos que fazer sucessivos lançamentos, contar quantas vezes é que saía o 8 e depois dividir pelo total de lançamentos que fizemos, de experimentos aleatórios que fizemos. Portanto, não seria simplesmente o lançamento de um dado e depois o lançamento do outro, seria fazer este experimento 1, 2, 3, e depois ver quantas vezes é que saiu o 8, contar e dividir para dar a frequência, não é? Portanto, o número de vezes
a dividir pelo número total dá a frequência. Portanto, vamos ver isto em estatística daqui a pouco tempo. Vamos ver este conceito de frequência, frequência relativa, frequência absoluta. São coisas que vamos ver no capítulo de estatística. Bom, então o que é que nós podemos fazer com eventos? Vamos então à matemática 1 e à teoria dos conjuntos. Nós podemos fazer com os eventos exatamente o que fazíamos com os conjuntos. Podemos unir os eventos, podemos intersetar os eventos, podemos complementar os eventos. E, em particular, um evento muito importante é o chamado evento complementar. Evento complementar. Aqui em probabilidades, vocês vão ver depois, mais tarde, qual é a importância deste conceito. Por exemplo, não ganhar a Mega-Sena. Ganhar a Mega-Sena tem aquela probabilidade baixíssima. O evento complementar é não ganhar a Mega-Sena, que é geralmente o que acontece, não é? Que tem uma probabilidade, logicamente, elevadíssima. E o que vocês vão ver aqui logo a seguir é que, é intuitivo, não é? A probabilidade do evento mais a probabilidade do evento complementar dá 100%, dá 1, não é? Então, o evento complementar é o evento EC. Ou, simplesmente, é barra, ou, lembrem-se do primeiro ano, o complementar de E em ômega no universo. Porque o nosso universo aqui é o espaço amostral. Então, o evento complementar tanto se pode escrever EC como E barra, como este símbolo de complementar é em ômega. Evento complementar. Também podemos fazer união de eventos, interseção de eventos. Podemos criar um evento que seja a união de outros dois eventos. Podemos ter um evento, por exemplo, pensarem a soma dar 8, um dos eventos, e o outro evento sair número par no primeiro lançamento. Portanto, vamos considerar aqui dois eventos como exemplo, para fazermos a união, para vermos o que é que dá. Podemos pensar neste evento, então, vou chamar E1, ainda naquele mesmo experimento de lançamento de dois dados. Vou chamar E1 soma dar 8. E vou chamar E2 primeiro lançamento par. Primeiro lançamento par dava muitos, não é? Porque o 2, o 4 e o 6 são pares. Não, primeiro lançamento primo. Primeiro lançamento primo. Também dá muitos, não é? O 2 é primo, o 3 é primo, o 5 é primo, putz, também dá muito. Então, primeiro lançamento múltiplo de 5. É maldade, não é? Primeiro lançamento múltiplo de 5. Então, primeiro lançamento múltiplo de 5. É 1, é a soma dar 8, que é para dar poucos, não quer trabalhar. Então, o que é que temos no E1? O E1 já sabemos que temos 2, 6, 3, 5, 5, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 3, 6, 2. Então, e o que é o E2? Primeiro lançamento múltiplo de 5. Ora, o primeiro lançamento múltiplo de 5 é lógico 5, mas depois pode sair 1 no segundo, pode sair 2 no segundo, pode sair 3, pode sair 4, pode sair 5 ou pode sair 6. E, portanto, o evento 1, que é soma dar 8, temos 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades, mas primeiro lançamento ser múltiplo de 5 também temos 6 possibilidades. Sair 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 e 5, 6. Então o que é que seria, por exemplo, o que é que seria o evento complementar? O que é que seria o evento complementar de E1?
o evento complementar de E1 eram todos os outros, não é? Todos os outros. Todos os outros que não estão aqui. Portanto, seria 1, 2 e assim sucessivamente. Tinha os uns todos no primeiro lançamento, depois 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, mas não teria o 2, 6, porque não é no evento complementar. O evento complementar é o que não está em E1. Portanto, teria 31 objetos. E a união? Bom, a união, o evento que é a união do E1 com o E2, vai ter quantos elementos? Vai ter estes todos unidos com estes todos. Portanto, 5 mais 6 teria 11 elementos aqui. E o que é que seria do ponto de vista da linguagem humana o evento união? O evento união é a soma dar 8 e o primeiro lançamento ser múltiplo de 5. Então, uma coisa, e cuidado com a língua portuguesa, porque o nosso I do português é, na verdade, o O. Portanto, diz-se em português, soma dar 5... Era O. Corrigindo. Aqui está certinho. A língua portuguesa está aqui certa. Soma dar 8 ou o primeiro lançamento ser múltiplo de 5. E o que é que seria a interseção? Agora sim, o que é que seria a interseção? O que é que seria o evento E construído como sendo E1 intersetado com E2? Então, nesse caso é que seria soma dar 8 e o primeiro lançamento ser múltiplo de 5. Ficava reduzido a um só, que é 5, 3. A interseção dos dois é 1 intersetado com E2, seria a soma dar 8 e o primeiro lançamento ser múltiplo de 5. Portanto, 5 na primeira e 3 na segunda. E teria, claro, se quiséssemos calcular a probabilidade disto, seria 1 sobre 36. Muito bem, isto é o que eu tinha para vocês, para introduzir o conceito dos primeiros objetos de estudo, que são ponto amostral, espaço amostral, evento complementar, o evento união e o evento interseção, mas especialmente este conceito de evento.